E aí pessoal, sou Eduardo Fernandes, eu sou programador, estudante de psicanálise, mas nesse canal eu não falo especificamente nem sobre desenvolvimento de sistemas e nem sobre psicanálise, eu só falo mesmo. E dessa vez eu quero falar sobre comunicação não violenta, CNV. Não especificamente sobre o tema, não, nada técnico e tal, eu nunca nem li nenhum livro específico sobre isso e tal, nem é uma especialidade, mas é uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida e tenho aplicado nas minhas relações e tem ajudado bastante, então eu queria compartilhar com vocês aqui. Aqui em casa a gente mora em 4 pessoas, e a gente se dá super bem, mas de vez em quando começa a ficar um clima estranho, um com o outro, e aí eu tive pensando que eu cresci com 2 irmãs, meu pai e minha mãe, e isso também é muito comum em família, né? Tipo, a gente de vez em quando começa a ter um pequeno desentendimento com um ou com o outro, e aí fica aquele clima estranho, e aí você sente que não consegue conversar, você não se sente bem estando no mesmo ambiente que a pessoa, e você queria poder resolver isso, mas não consegue, porque toda vez que você vai começar a falar, você tem a sensação de que acaba se tornando uma briga e tal, e não é legal, e aí você acaba preferindo manter distância, e quanto isso pode causar sofrimento pra gente, né? Porque às vezes é uma pessoa que você gosta muito, que você sente saudade de conversar e de interagir, mas que vocês não estão conseguindo mais. E isso aconteceu aqui recentemente, eu estive pensando nisso e a gente aplicou uma técnica, né? E ajudou bastante, e tem ajudado bastante e tal. E que é isso, né? A comunicação não violenta, a comunicação não agressiva. É uma forma de você poder conversar com qualquer pessoa e conseguir resolver o problema que está entre vocês sem precisar brigar, sem chegar nesse ponto. E para fazer isso, eu vou falar só do meu ponto de vista aqui, nada técnico, tá? É só como eu tenho lidado com isso, como eu tenho passado isso para as pessoas que convivem comigo e como tem funcionado. Isso serve para melhorar a sua relação com a sua família, com os seus amigos, no ambiente de trabalho e nos relacionamentos também, né? Porque é muito comum também acontecer isso nos relacionamentos. Eu acompanho bastante pelas redes sociais, no Reddit, no Twitter. Eu vejo acontecer muito isso de tipo, minha namorada tá meio estranha comigo, não sei o que tá acontecendo, meu namorado tá meio estranho comigo, não sei como falar tal coisa tá me incomodando, mas eu não sei como falar. E é muito simples, na verdade. Mas tem que partir de você. Você tem que ter consciência de que primeiro você vai ter que ter um controle maior sobre as suas emoções do que as outras pessoas, até que todo mundo esteja nesse mesmo mindset que você. Primeiro a gente tem que entender que nós, seres humanos, apesar de sermos seres racionais, nós essencialmente somos muito emocionais. O que guia a nossa vida, nossas emoções, nossos sentimentos são as emoções, são as coisas que vêm do inconsciente, né? Nem sempre você consegue ter um controle muito bom de o que você vai sentir, como você vai sentir. A gente é meio que refém disso, né? Tem uma ilustração que eu até compartilhei no Facebook esses dias, que mostra como funciona o ser humano, né? E também é como o Freud descreve essa relação do inconsciente com o consciente, que toda a nossa força, toda a nossa potência vem do inconsciente, que a gente não tem muito controle, que então o inconsciente seria como se fosse um cavalo e o nosso consciente como um cavaleiro. Quem tem a força, quem tem a potência é o inconsciente, é da onde vem a emoção, é da onde vem a sua potência, a sua força, né? A sua força, de sua vontade de viver e tal, é do inconsciente. E o seu consciente é só o cavaleiro, então você tem que aprender simplesmente a controlar o seu inconsciente, controlar as suas emoções, mas você nunca vai ter um controle 100% também, você nunca vai ter um controle total. E então você tem que saber cuidar bem desse seu cavalo aí, do seu inconsciente, das suas emoções. E nas relações é a mesma coisa. O que a gente fez aqui, o que eu propus pra gente fazer há uns dias atrás, que a gente estava com um clima meio estranho. Então assim, sabendo disso, sabendo que nós temos emoções e que a nossa potência vem das nossas emoções e que nós não temos o controle total das nossas emoções e que elas não são racionais, elas nem sempre têm uma razão, então a gente tem que aprender a ter algum controle sobre isso. Tipo, quando vem uma emoção, quando vem uma vontade de gritar ou de falar ou de brigar, você tem que praticar ter um pouco de controle sobre isso. Respirar fundo e ter um controle, não deixar sair automaticamente, porque senão você acaba sendo irracional também, como qualquer outro animal. Então, eu vou começar falando de como eu propus esse exercício aqui entre a gente, e depois eu falo um pouco sobre por que de chegar nessa conclusão.
o exercício foi o seguinte, nós estamos em 4 pessoas aqui. Então eu propus o seguinte: a gente desligou tudo, sem televisão, sem nada, ficamos ali, a gente reservou um horário para isso, né? Reservamos, eu falei, à noite a gente vai conversar. E então cada um ia ter o tempo que precisasse para olhar para cada um dos outros, um de cada vez, e poder falar tudo o que você está sentindo, tudo o que você pensa em relação a essa pessoa, e a pessoa não tem o direito nem de interromper e nem de defender, nem de se defender. Ela tem que ouvir até o final. Então cada um tem um espaço e o direito de poder falar tudo o que está pensando e sentindo em relação a essa outra pessoa, como você se sente em relação a essa outra pessoa nesse momento e por quê. E a pessoa não vai se defender, não vai retrucar, ela vai ouvir até o final e ponto. E isso um de cada vez. Então cada um fala de todas as outras pessoas, certo? E é impressionante o alívio que a gente sente depois de fazer isso, sabe? É um tipo de conversa terapêutica. E isso funciona também para um relacionamento, 2 pessoas. Então, eu e a minha namorada, por exemplo, às vezes tem alguma coisa que está incomodando e a gente não quer falar, porque senão você vai acabar brigando e tal. Então, a gente para, respira, eu falo, ó, vamos conversar. Então, primeiro fala tudo o que está pensando, o que está sentindo, põe tudo para fora, sabendo que você pode falar sem julgamento, sabendo que não vai terminar em briga, sabendo que a pessoa não vai se defender, não vai retrucar. E depois que terminou, colocou tudo para fora, aliviou, aí é a vez do outro. Mas é importante entender a forma de poder falar isso, porque geralmente se alguém te acusa de alguma coisa, fala, você fez tal coisa, você sente aquela raiva, aquela vontade de se defender, aquela vontade de se defender, né? Porque você está sendo atacado, então é natural do ser humano. Se você está sendo atacado, você vai se defender, ou vai fugir, ou vai se defender. Então, você tem que estar aberto a... Freud! Freud! Então, você tem que estar aberto a ouvir e entender assim... Se ela está falando de mim, se alguém está falando de mim, não é um ataque pessoal a mim, é como ela está se sentindo nesse momento em relação a mim. Então, eu simplesmente tenho que baixar a minha guarda, respirar fundo e ouvir até o final para entender perfeitamente o ponto de vista dela antes de pensar em como responder, para não responder de uma forma emocional e eventualmente agressiva, entendeu? Porque se você ouve tudo até o final, você para, respira, pensa que a pessoa está sentindo, ela tem o direito de estar sentindo o que ela está sentindo, que ela tem as razões dela, ela tem os motivos dela. Então, aí eu consigo pensar melhor e pensar no que eu estou fazendo, no que eu posso fazer diferente. E para fazer isso, um fator importante também que eu considero é você saber escolher o momento certo. Porque não é qualquer momento que você vai estar preparado para ser racional e conseguir segurar a emoção. Então, reservar um momento para isso, num espaço que seja silencioso, que estejam só vocês, só as pessoas envolvidas nessa conversa, sem interrupção, sem barulho alto, sem música, sabe? Um ambiente tranquilo, respira. Se você gosta desse canal, se você gosta de ter esse espaço para conversar comigo, por favor, se inscreve aqui no canal, curte também o vídeo, porque aí eu vou entender que esse conteúdo faz sentido e eu vou continuar fazendo. Então, se faz sentido para você, se inscreve, curte, deixa seu comentário também, eu respondo todo mundo. Mas então é isso, porque por muito tempo, por exemplo, eu tive muita dificuldade de conversar com o meu pai, por exemplo, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, sempre respeitei muito, mas eu tinha muita dificuldade de me expressar, de conversar com ele, porque eu tinha a impressão de que tudo que eu ia falar, ele ia rebater e ele não ia descansar enquanto ele não ganhasse o argumento, então eu acabei desistindo de conversar com ele. Então eu passei muito tempo sem conversar de verdade, né? Nada profundo, só coisas superficiais. E pensando nisso, eu comecei a fazer esse esforço de tentar ter uma comunicação, assim, uma comunicação não violenta com ele, de pedir para ele parar, esperar e ouvir até o final para depois responder e deixar ele falar até o final para depois responder. E a nossa relação melhorou muito. Hoje ele é uma das pessoas com quem eu mais converso, meu melhor amigo. E a mesma coisa com o meu filho, a mesma coisa com a minha namorada, a mesma coisa com
a minha prima que mora aqui com a gente. Então, ter esse espaço, esse tipo de conversa, não uma conversa normal entre amigos que um fala, interrompe, conversa. Isso pode acontecer, é normal, isso vai acontecer, mas ter esse espaço, pelo menos de tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez por mês, para poder alinhar as coisas, é super importante e vai melhorar todas as suas relações. Pode confiar, experimenta fazer isso. Treina primeiro você sozinho na frente do espelho, como ter esse controle emocional de saber que se a pessoa falar tal coisa, você vai ter que respirar. Respirar ajuda muito. Respirar, na verdade, é uma das únicas formas de conscientemente você ter um controle sobre o seu corpo, as suas emoções, através da respiração. Então, se você sente que está ficando inflado, que está se irritando, respira fundo, calma, deixa a pessoa falar até o final, respira e depois você racionaliza e aí responde. Porque responder de forma emocional não costuma dar muito certo, acaba em briga, você acaba falando coisas que não deveria, acaba ofendendo, acaba machucando, porque é isso, quando a gente se sente atacado, a gente tende a atacar também. Então aí você vai acabar falando coisas que você nem pensa e nem sente só para machucar outra pessoa porque você se sentiu machucado, entendeu? E isso é o que acaba estragando as relações, estraga família, estraga amizade, estraga relacionamento. Então você ter essa consciência de que você é um ser emocional e que você não quer ser guiado apenas pelas suas emoções, que você quer ter algum controle, desenvolver esse skill, essa ferramenta de ter um controle emocional, de saber ter uma comunicação não violenta, vai mudar muito a sua vida, vai melhorar muito a sua vida em todas as áreas, eu garanto. E então era isso que eu queria falar hoje. Até mais, pessoal. Não esquece do curtir aqui, de se inscrever no canal e até mais. Falou!